Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Hoje eu quero compartilhar com você sobre guerra espiritual. Nós todos estamos em meio a uma guerra. Não tem como você acreditar que nada está acontecendo ao teu redor. Enquanto nós estamos aqui conversando nesse momento, existe uma guerra travada entre os anjos do Senhor e os demônios do inferno. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele não está de brincadeira. O diabo, Satanás, não brinca. Não está brincando de ser o mal. E nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes estamos brincando com as coisas do Senhor, estamos brincando de ser crente, de se dizer que é crente, se dizer que é evangélico, se dizer que é cristão, seja lá o termo que for. E estamos vivendo uma vida desapercebida ao mundo espiritual. Ele está o tempo todo tramando ciladas. Nós vamos ver aqui hoje, em Efésios 6:10, que ele está armando ciladas. Ele está andando ao nosso derredor. O diabo, ele anda ao derredor. Então ele está sempre armando, ele sempre está arquitetando algo para nos matar, roubar e destruir. E como que nós podemos então lutar contra ele? Porque sozinhos nós não temos força. Nós, como humanos, pecadores e imperfeitos que somos, nós não temos força para lutar. Porque se a guerra é espiritual, como que eu, humanamente falando, vou lutar contra algo que é espiritual? Como que o natural luta contra o espiritual? Não tem como. Então nós precisamos da armadura, nós precisamos das estratégias, nós precisamos de Deus, da força que vem de Deus, para nós vencermos o inimigo. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Porque Cristo já venceu, Cristo venceu por nós. Então, a guerra, ela já está ganha quando eu luto da forma certa. Quando eu entrego a minha força para o Senhor, e aí a força dele é que vai lutar ao meu favor. Porque os meus inimigos são os inimigos do Senhor. E ele é quem está à frente, lutando as nossas pelejas, derrotando os nossos inimigos. Então eu convido você a abrir comigo lá em Efésios, no capítulo 6, que fala sobre a armadura de Deus. Uma passagem um texto que é tão conhecido, mas nós precisamos saber usar esses versículos ao nosso favor. Nós precisamos entender o que Paulo está dizendo aqui aos Efésios. Qual é a estratégia? Como usar a armadura? Porque não basta você ter algo nas suas mãos que você não sabe usar. Você tem que entender o que é, para que é, como usar, quando usar, para você ser bem-sucedido. Eu posso te entregar algo, um objeto, simplesmente dar para você e não explicar como fazer. E você ali sem manual de instrução, sem nenhum tipo de acesso à informação, não vai saber usar. Para você saber usar uma arma, você tem que estar capacitado para aquilo. Então, para nós usarmos essa armadura, nós temos que nos capacitar em Deus, para sabermos usá-la da forma certa ao nosso favor, contra os nossos inimigos. Amém? Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra em Efésios, capítulo 6, lá no final da Bíblia, a partir do versículo 10. Nós vamos ler do 10 ao 18, que diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos,
mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Então aqui, o que Paulo está dizendo? Logo aqui no primeiro versículo, aqui no versículo 10, ele fala: fortaleçam-se no Senhor. Então ele está dizendo aqui, terminando a carta dele aos Efésios, ele diz, finalmente, então para encerrar o que eu estou dizendo para vocês, fortaleçam-se no Senhor. Isso quer dizer que a minha força não vem de mim, a tua força não vem de você. Nós não vamos conseguir vencer esta guerra com a força do nosso braço. Nós vamos vencer esta guerra espiritual, que ela é travada, verdadeira, real, constante, 24 horas por dia. Eu só vou vencer essa guerra se eu me fortalecer no Senhor. Se a minha luta ela é espiritual, eu tenho que lutar com armas espirituais. Se a minha luta fosse natural, eu lutaria de forma natural. Mas a nossa luta ela é espiritual. A força nossa não vem da terra. A força nossa vem do céu. Ela vem de Deus. Nós temos que buscar em Deus a força. Veja que aqui no versículo 11 ele diz assim, olha, vistam-se de toda a armadura de Deus. Vistam-se de toda a armadura de Deus. Então eu vou vestir a minha armadura? Eu vou usar as minhas estratégias? Eu vou usar o que eu tenho nas mãos? Não, eu vou me vestir de toda a armadura. Ah, eu vou usar só a espada, que é a palavra do Senhor, para me proteger, para vencer a guerra? Não, eu vou usar de toda a armadura. Nós temos que estar totalmente revestidos da armadura do Senhor. Vocês lembram lá de Davi, quando Davi ele estava ali lutando, enfrentando ali Golias, e ali Saul chega para Davi e fala, olha, usa a minha armadura. Davi até tentou colocar a armadura de Saul nele, mas ela não serviu. A palavra de Deus fala que não cabia, era grande para ele. Isso quer dizer que a armadura do homem não serve para nós. Não adianta nós buscarmos recursos humanos. Não adianta nós buscarmos ajuda do homem. Porque não serve, não cabe em mim, não cabe em você. Aquilo que vem do homem não serve para nós. Não vai servir. Não vai resolver. Não vai encaixar. Não vai ficar confortável para você usar. Nós precisamos nos revestir de toda a armadura. Porque não vai vencer a guerra. Você não vai vencer essa guerra, irmão, espiritual, com as armas desta terra. Você não vai. Não vai dar certo. Mas a armadura do Senhor, ela vai nos deixar firmes contra as ciladas do inimigo. Veja, ele fala aqui, ó, revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Então eu só vou ficar firme contra a cilada do inimigo se eu estiver revestido de toda a armadura do Senhor. De toda. Aquele que está totalmente revestido do Senhor, ele vai estar forte,
para resistir às ciladas, às emboscadas, os laços que ele arma, as armadilhas que ele deixa para nós no meio do caminho. Quantas ciladas, quantas emboscadas o inimigo ele fica ali tentando contra nós. Porque como eu disse lá no começo, ele veio para roubar, matar e destruir. Então o tempo todo ele está aí armando ciladas. E ele vai usar pessoas para isso. Ele vai usar pessoas, ele vai criar situações para nos atingir, para nos enfraquecer, para nos tirar do propósito. Ele é tão astuto que ele usou uma serpente para seduzir Eva. Ele armou ali uma cilada contra Eva e ela caiu. Ele está ali o tempo todo armando. Mas lá em Salmos 91, ele está tentando, isso é claro. Mas no Salmo 91, diz assim, olha: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Se nós estamos revestidos de toda a armadura, nós estaremos firmes para vencer as ciladas do inimigo. Por quê? O Senhor vai estar comigo. Então ele vai me livrar do laço do passarinheiro, ele vai me livrar da peste, ele vai me livrar da fofoca, ele vai me livrar dos invejosos, ele vai me livrar das orações contrárias, ele vai me livrar das palavras contrárias, das pessoas que me olham com olhar de ódio, com olhar maldoso. Ele vai me livrar, ele vai me dar força para isso. Ele vai me dar estratégia para eu passar por essas adversidades, por essas lutas, por essas guerras travadas espirituais contra a minha vida. Mas se eu estiver sozinha ou se eu estiver só com uma parte desta armadura, eu não estarei firme. Eu tenho que estar com toda a armadura, revestida dos pés à cabeça no Senhor. Amém? O inimigo, ele vai sempre criar armadilhas, mas Deus, ele é especialista em livramentos. Quantos livramentos que nós passamos na nossa vida, de coisas que nós nem sabemos que fomos livrados. Quantas pessoas que neste momento estão falando mal de você? Quantas pessoas usadas pelo inimigo neste momento estão pensando mal ao teu respeito? Mas o Senhor está a teu favor e Ele está te livrando, Ele está te guardando, Ele está tirando essas pessoas do teu caminho. Amém? No versículo 12 fala que a nossa luta não é contra os seres humanos. Quer dizer, a nossa luta, ela não é contra as pessoas dessa terra. Porque a nossa luta, sendo espiritual, a nossa luta é contra os inimigos celestiais, contra as potestades, contra os demônios, contra os dominadores deste mundo de trevas. A nossa luta não é contra o seu vizinho, o seu marido, a tua filha, o teu filho, a tua sogra, a tua mãe, o teu pai, o irmão da tua igreja, o seu colega de trabalho. Mas o inimigo usa essas pessoas para atingir você, porque nós não temos a visão de 100% espiritual. Então nós não estamos enxergando
esses demônios que estão contra nós. Então ele vai usar o que nós podemos ver. Então ele vai usar as pessoas que diretamente ou indiretamente elas vão nos atingir e nós vamos perceber isso. Então ele vai usar as pessoas para atacar você. Então a sua luta não é contra o Beltrano, o Ciclano, o Fulano. Não é contra eles. Mesmo que sejam eles que estão se levantando contra nós. Mas por trás deles existem demônios atuando na mente. Existem demônios usando essas pessoas como marionetes para nos atacar. Então não adianta você querer lutar contra fisicamente alguém, irmão. Porque por trás ali existe uma guerra. Uma guerra, você está envolvido numa guerra. Onde existem demônios querendo destruir a tua vida. Mas nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus que está acima do céu, da terra, debaixo da terra. Um Deus que é poderoso e soberano. Um Deus que ele está à nossa frente, lutando as nossas lutas. Então nós temos mais do que nunca estarmos com o Senhor e buscarmos nele as estratégias, buscarmos nele a força. E temos que ter uma coisa em nossa mente muito certa, estarmos convictos disso, que nós estamos em guerra. E a guerra está sendo cada vez mais declarada, porque nós sabemos que a Bíblia fala que nos últimos dias o coração de muitos se esfriaria. Quanto mais corações se esfriarem, mais o inimigo irá usar essas pessoas que estão se esfriando, essas pessoas que estão se afastando. Então o exército dele vai ficando cada vez maior. Porque ele sabe que ele está nos últimos dias. Bom dia, Tati. Ele está nos últimos dias e ele está mais do que nunca armando contra nós. Ele está mais do que nunca levantando pessoas para nos destruir, para nos atingir, para nos tirar do propósito. Porque tudo que o inimigo quer é que você saia do propósito. Tudo que o inimigo quer é que você não viva o que Deus tem para você. O inimigo não quer matar você fisicamente, ele quer matar você espiritualmente. E matando você espiritualmente, fatalmente você morrerá também. Porque o salário do pecado é a morte. Tanto a morte espiritual, como pode ser levado à morte física, dependendo do que você fizer fora dos caminhos do Senhor. Então ele quer te destruir. Por quê? Porque ele quer mostrar para Deus que ele é mais do que Deus. Mas ele sabe que ele já é um derrotado, porque ele já perdeu lá na morte, ele já perdeu lá para Jesus na morte de cruz. Mas ele não desiste, ele insiste e todos os dias ele vai aí estar cada vez mais investindo contra nós, irmãos. E nós não podemos nos abater, é o que nós conversamos ontem, no devocional de ontem, que nada nem ninguém pode nos tirar do propósito. Bom dia, Benê. Ninguém pode te tirar do teu propósito. Então nós não podemos ficar olhando para os homens. Quando alguém está se levantando contra nós, nós temos que saber que por trás dele existe demônios. Por trás dele existe uma casta de demônios contra a nossa vida, contra o nosso espiritual. Então aí nós vamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós temos que estar totalmente preparados, porque aquele que está disperso, aquele que não está preparado para essa guerra, é pego de surpresa. É pego de surpresa. Se você ficar aí levando uma vida como se nada tivesse acontecendo. Eu sei que existe uma guerra espiritual, mas o que eu posso fazer? O que você pode fazer? Se armar de toda a armadura do Senhor. Porque se você não estiver preparado, irmão, para essa guerra, você é pego de surpresa. Se numa guerra saem ali
como guerras que nós sabemos que estão acontecendo em Israel, naquele outro país, agora esqueci o nome lá do outro país que está tendo a guerra. Ali tem os soldados que são preparados, mas chega um momento da guerra aonde as pessoas, muitos são civis, são meninos, meninas, mulheres são colocados na guerra quando não tem mais um exército, uma quantidade suficiente, é colocado pessoas que não estão preparadas para a guerra. E essas pessoas que não são preparadas para a guerra, que não foram regimentadas, que não foram preparadas fisicamente, emocionalmente, não sabem nem usar uma arma, o que vai ser dessas pessoas? É só uma quantidade de pessoas para encher um espaço ali vazio no meio de um território para morrer. Porque ela não vai saber o que fazer. E se nós ficarmos assim, totalmente despreparados, não tivermos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de consagração, de santidade com o Senhor, nós seremos abatidos nessa guerra. Essa palavra ela é um alerta para nós, porque nós não podemos mais viver da forma que estamos vivendo. Levarmos uma vida como se nada tivesse acontecendo. Porque tem a guerra. Tem a guerra. Tem demônios. Tem demônios agora travando para que essa live não saia. Para que a internet fique travando. Para que saia do ar. Tem uma guerra para que pessoas não venham ouvir dessa palavra, para que não sejam tocadas, para que não sejam movidas no espiritual. Existe uma guerra, irmãos. A luta que vocês nem imaginam que eu passo para trazer a palavra todos os dias. Tem dias que eu sento para trazer a palavra. É caminhão que encosta na minha casa para eu receber mercadoria, é problema para resolver naquele momento na internet, de cliente, de pedido, é gente da família ligando para contar uma coisa que tem que ser ali naquela hora urgente, é cachorro que dispara de latir, porque ele está fazendo de tudo, para que não dê certo, para que não saia, para que as pessoas não ouçam a palavra. Então nós temos que estar firmados em Cristo. Nós temos que estar totalmente preparados, porque o dia mau não avisa. O dia mau não avisa que vai chegar. Ele simplesmente acontece. Às vezes parece que tudo está bem na tua vida, de repente você acorda, parece que aquele dia virou do avesso. Aí a luta começa, aquele levante, e se nós não estivermos preparados para passar por aquele dia, nós vamos entrar em desespero. A cabeça da gente dá um nó. Não sabemos para onde ir, não sabemos o que fazer, nós ficamos totalmente perdidos, porque o dia mau, ele não avisa. O dia mau chegou ali para aquelas 10 meninas, para aquelas 10 virgens que estavam ali dormindo. Chegou o dia. Chegou o noivo, chegou algo que elas não esperavam, estavam dormindo. Mas aquelas que tinham azeite na reserva conseguiram entrar com o noivo. E as outras 5 ficaram para fora. Então nós não podemos andar, irmãos, sem nada, vazios, não podemos levar uma vida vazio. Nós temos que ter reserva do azeite em nossas vidas. Nós temos que ter vida de oração. Nós temos que ter entrega com o Senhor, relacionamento com Ele. Nós não podemos levar uma vida vazia, uma vida rasa. Estar no raso com o Senhor. O Senhor está falando, o Senhor está dando todos os dias a oportunidade de aprofundarmos mais, buscarmos mais. E isso só depende de mim, de você. Porque Ele está dando a oportunidade. Então busque mais, esteja mais firmado, esteja totalmente revestido da palavra do Senhor e viva a palavra dele, que é o principal. Viva a palavra do Senhor. Amém? No versículo 14 ele fala assim: mantenham-se firmes. Firmes.
Mantenha-se firme. Não fica desesperado, não recua, não tenha uma fé abalável. Esteja firmado, nós não podemos recuar. Quem tem que fugir de nós, irmãos, é o inimigo. Não somos nós que temos que fugir dele. Porque nós temos um general do exército que é Cristo Jesus. Nós temos um Senhor na nossa vida. Onde ele diz que nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá. Aonde ele diz, maior é aquele que está em Deus. Ele diz, agindo Deus, quem o impedirá? Nós temos um Deus que está à nossa frente. E a palavra de Deus fala, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não somos nós que temos que recuar. Não somos nós que temos que fugir. Não somos nós que temos que ter medo daquilo que ele tem levantado contra nós. Mas é ele que tem que bater em retirada em nome de Jesus. É ele que tem que sair da nossa vida. É ele que tem que pegar as coisinhas dele, sumir. Mas para isso eu tenho que estar em Deus. Para isso eu tenho que me sujeitar ao Senhor. Porque quando eu me sujeito ao Senhor, eu vivo para o Senhor, eu vou resistir ao diabo. Porque eu vou resistir à minha carne, eu vou resistir ao eu vou resistir ao pecado. Porque eu estou em Deus. E quando eu estou em Deus, o diabo foge de mim. Então, é ele que tem que fugir. Para de você fugir dos seus problemas. Não fuja dos seus problemas. Não fuja das suas lutas. Porque tudo aquilo que ele tem armado contra você vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. E é ele que vai sair da tua vida. É ele que vai fugir. Mas para isso, então, nós temos que nos armar dessa armadura. E existem partes dessa armadura que nós temos que vestir. Então, quando eu vou usar agora cada parte dessa armadura e entender para que cada parte serve, nós vamos ver que elas fazem cada parte um conjunto, elas formam um conjunto. Por isso que ele diz lá no começo que nós temos que nos revestir de toda a armadura. Então, vamos agora ver cada parte dessa armadura e você vai ver o quanto ela é essencial. Como cada parte é essencial para formar uma armadura completa de Deus. A primeira parte que ele vai falar é para nós estarmos cingidos os nossos lombos, a nossa cintura. O Paulo aqui ele está dando as características de um soldado romano, porque era a realidade que eles viviam ali. Então ele compara a armadura de Deus com a armadura de um soldado romano ali da época. E uma das partes da armadura era o cinto. Porque o cinto, ele ligava as partes da armadura. Ele ligava a parte do colete e a parte de baixo, que era que nem como se fosse uma saia que eles usavam ali para proteger as pernas. E o cinto ficava ali no meio do corpo, na cintura. Então ele diz, cingir com o cinto da verdade. Se nós estamos cingidos com o cinto da verdade, nós sabemos que quem é o pai da mentira? O pai da mentira é Satanás. E nós então temos que usar a verdade. Nós temos que viver na verdade. Nós temos que falar a verdade. Amém? Porque Satanás fala mentira. E se eu vou lutar contra ele, se eu tenho que me armar contra ele, eu vou viver o oposto do que ele vive. Então, se ele fala a mentira, eu vou falar a verdade. Então, eu vou estar cingida da verdade. A pessoa que ela tem a consciência limpa de que ela está fazendo a verdade, vivendo a verdade, falando a verdade, ela pode enfrentar o inimigo sem medo. Porque ela está com a verdade nela. Ela vive a verdade. Ela não vive na falsidade, ela não vive na mentira. O Senhor, ele busca por verdadeiros adoradores. Então, é aquele que vive a verdade. Aquele que a verdade está à tua frente. E esse cinto, ele mantinha essas partes ali da armadura unida.
quer dizer que sem verdade nada permanece. Se eu vivo na mentira, tudo se perde na minha vida. Se eu vivo na mentira, nada se encaixa na minha vida, nada fica alinhado. Porque uma mentira vai levando a outra. Quando vai ver, você já nem sabe mais o que é verdade, o que é mentira. Tem gente que mente tanto que ela acredita nas mentiras que ela fala. E as mentiras se tornam verdades para ela, porque ela vive uma vida de mentira. E ela não sabe viver de outra forma. Então, a mentira para ela se torna uma verdade. E a vida dela fica toda em pedaços. Nada fica alinhado. Nada fica junto. Então, este cinto aqui, ele também segurava a espada. E a espada nós vamos ver que ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar sustentada na verdade do Senhor. Eu não posso falar a palavra de Deus de forma mentirosa. Eu não posso criar uma palavra de Deus. Eu não posso distorcer a palavra de Deus. Eu não posso usar somente versículos chaves na minha vida e colocar outros mentirosos no meio para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar sustentada. Se eu não pratico a verdade, eu não posso usar a palavra de Deus. Se eu levo uma vida mentirosa, como que eu vou chegar aqui e falar da palavra de Deus? Se eu não estou vivendo ela, se a minha vida é uma mentira, se a minha vida é uma máscara, como que eu vou sustentar a palavra se eu não vivo? Se eu vivo o contrário? Então, o primeiro ponto, nós temos que viver a verdade. Viver a verdade da palavra do Senhor. Se você tem esse hábito, irmão, às vezes de falar uma mentira aqui e uma mentira ali, saiba que isso te enfraquece espiritualmente. Te enfraquece espiritualmente. E aí, você fica fraco, com menos força para lutar a sua guerra espiritual. Se você quer vencer, se você não aguenta mais lutar e parece que você só está perdendo, é porque existem partes da sua armadura que precisam ser alinhadas, precisam ser consertadas, precisa colocar e derramar o óleo. Sabe quando a engrenagem está enferrujada, a gente vai lá e pinga aquele óleo lá, óleo Singer lá quando tinha a máquina de costura, essas coisas, você pingava lá uma gotinha do óleo. Nós temos que trazer o Espírito Santo para as nossas vidas, para as coisas começarem a engrenar. O outro acessório da armadura é a couraça da justiça. A couraça, ela ficava como um colete que cobria a parte da frente, cobria a parte de trás, cobria também essa região do pescoço, ela protegia o tronco. Guardava o coração, guardava os órgãos vitais. Coração, pulmão, baço. Imagina no meio de uma batalha, com espadas ali, vindo até você. Se o soldado ali levasse uma espada ali, perfurasse ali o peito dele, morreria ali na hora. Igual esses filmes que a gente assiste de soldados romanos ali, aquelas guerras medievais. Então eles guardavam ali essa parte, que ela simboliza a nossa justificação em Cristo Jesus. Nós fomos justificados por Jesus. Jesus nos salvou. E nós temos que agora guardar o nosso coração. Porque o inimigo, ele usa acusações para nos atacar, para nos ferir. Ele acusa um cristão, ofende um cristão. E aí a justiça, a justificação de Jesus, ela vai garantir a nossa salvação. Porque se nós formos fazer a justiça com as nossas próprias mãos, se você for viver no olho por olho, dente por dente,
se for fazer a sua vida com a sua própria justiça, irmãos, o que vai ser de nós? Quem nos justifica é o Senhor. É Ele que vem e guarda o nosso coração contra essas acusações, porque às vezes nós ouvimos cada coisa a nosso respeito. Às vezes a pessoa ela faz cada acusação contra nós, tão descabida, que ofende a gente, que magoa a gente. Então o Senhor, Ele vem e guarda, Ele guarda o vital. Ele guarda aquilo que é vital para nós, que é o nosso coração, porque o nosso coração ele é traiçoeiro, ele é enganoso. E se nós deixarmos que essas acusações, que essas setas, que essas palavras entrem no nosso coração, nos atinja, nós vamos morrer espiritualmente. Porque tem palavra que vem contra nós, que vem para matar a gente espiritualmente. Que vem de um jeito que parece que você levou mesmo uma facada no meio do peito. Mas Cristo venceu por nós. Cristo nos justificou. E é Ele que vem e nos guarda. Ele nos guarda desses ataques. Porque se nós não tivermos, irmãos, com essa couraça da justiça, do jeito que vem, vai. Se você não sabe que é o Senhor que te justifica, que é Ele que faz a tua justiça, dependendo do que fazem contra você, dependendo do que falam contra você, do jeito que vem, a vontade que dá é de devolver do mesmo jeito. Mas nós temos um justificador. Nós temos um Deus que nos justifica. E muitas vezes é exatamente como a Selma está dizendo. Às vezes é a pessoa que você menos espera. Às vezes é aquela pessoa que está caminhando do teu lado, sentando na tua mesa, partilhando do mesmo pão. E ela vem e te fere. O inimigo usa muitas vezes as pessoas mais próximas da gente, porque ele sabe que essas pessoas vão abalar o nosso emocional. Porque se ele usar pessoas que de fora, se ele usar o ímpio, você já sabe que de lá você não tem muito o que esperar, que vai vir isso aí mesmo. Mas aqueles que sentam à mesa, aqueles que estão andando com vocês, falam, meu Deus, eu esperava de qualquer um, menos do fulano, menos do ciclano. Então nós temos que estar com essa couraça da justiça, porque nessas horas, irmãos, é só o Senhor. É só o Senhor para nos dar força para continuarmos, porque é Ele que está à nossa frente. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, então é Ele que vai nos guardar desses ataques. É Ele que vai curar nossas feridas. Hoje você recebe uma ferida aqui, amanhã outra ali, e Ele vem, Ele vai curando, e isso vai servindo para nós amadurecermos. Isso vai servindo para nós não errarmos mais lá na frente, em confiarmos demais, em falarmos demais, em abrirmos demais a nossa casa, o nosso coração para todo mundo. Então, nada é por acaso. O Senhor sempre permite que essas coisas aconteçam para nós aprendermos, para nós amadurecermos. Mas se eu não tiver revestida de toda essa armadura, eu não vou entender. E muitas vezes as pessoas elas saem do caminho do Senhor, porque elas falam, meu Deus, eu não estou aguentando, é muito ataque, é muita luta. Tá pior, eu estou sendo mais atacado. E eu digo para você, bem-vindo ao reino, é isso aí. Bem-vindo à escola do Senhor. Quanto mais você servir ao Senhor, mais perseguido você vai ser. Porque você já viu alguma árvore sem fruto receber pedra? Não. Quanto mais a árvore tiver frutífera, quanto mais ela tiver carregada, mais ela vai receber pedrada.
Vai perto de uma mangueira para você ver quanta pedra tem no chão. Porque todo mundo quer pegar a manga. Todo mundo quer daquela manga. Então, quanto mais você estiver em Deus, quanto mais frutos você estiver dando para a glória do Senhor, mais atacado você vai ser. Mais o inimigo vai se levantar. Mais soldados da milícia dele, demoníaca do inferno, ele vai mandar para a tua vida. Mais pessoas ele vai usar para se levantar contra você. Mais, cada vez mais. Só que nós temos que entender que não estamos sozinhos. Amém? Não estamos sozinhos. Assim como aquele servo ali de Eliseu, quando ele vê chegando aquele exército da Síria, gigantesco contra a tenda dele e do seu profeta, e ele fica ali desesperado, porque eles só estavam os dois. E aí Eliseu começa a orar e ele pede para Deus para que abrisse os olhos do seu servo. E quando o Senhor abre os olhos espirituais do seu servo, ele vê ali um exército de anjos gigantesco ao redor. E aqueles anjos venceram aquela guerra. Então, nós não estamos sozinhos, mas nós temos que estar preparados. Nós temos que estar totalmente revestidos espiritualmente. Por isso que nós não podemos brincar com as coisas espirituais. Não podemos brincar com o inimigo. Nós temos que estar revestidos em Deus para ele fugir de nós. Ele tem que fugir de nós. Um outro acessório da armadura, aqui ele fala, Paulo, sobre a sandália do evangelho. Por quê? Os soldados naquela época, eles usavam sandálias que na sola dessas sandálias tinham cravos. Sabe que nem de chuteira que tem aqueles cravos para não escorregar? Eles usavam aqueles cravos, vários cravos ali de ferro embaixo da sandália, porque quando eles entravam no território inimigo, às vezes era um território íngreme, às vezes era um lugar na época de chuva, aonde era escorregadio, porque tudo era terra. Então, esses cravos faziam com que eles ficassem firmes, fazia com que eles não caíssem. Então, nós temos que estar com essa sandália do evangelho, porque nós estamos aqui para viver o ID. Nós estamos aqui para fazer discípulos. Nós estamos aqui para falar do Senhor a toda criatura. Então, se ele fala para nós levar o evangelho a todo criatura, isso quer dizer que eu tenho que estar em todos os lugares. E eu vou estar muitas vezes no território do inimigo. Eu vou estar muitas vezes em lugares aonde está tomado pelo inimigo. Mas se eu estou calçada da palavra de Deus, se eu estou calçada do evangelho, então eu não vou cair ali no meio. Eu não vou ser presa fácil para ele. Amém? Lá em 2 Coríntios, abra comigo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 ao 21, diz assim, olha, tudo isso proveu de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo nos deu o ministério da reconciliação, que estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Nós somos os embaixadores de Cristo nessa terra. Nós temos que levar a palavra de Deus. Temos que levar, mas para levarmos a palavra de Deus, nós temos que estar com essa armadura, porque não é fácil.
Nós vamos falar com pessoas que são contrárias a Deus. Nós vamos falar com pessoas que adoram ao diabo. Nós vamos entrar em lugares aonde ali existe uma casta de demônios morando naquele lugar, habitando, dominando aquele lugar. Mas nós temos que ir até eles. Pregar para crente é fácil. Pregar para aquele que conhece o evangelho é muito fácil. Tudo que você falar de Deus, a pessoa conhece, ela vai aceitar. Agora, pregar para aqueles que não conhecem, para aqueles que não querem, para aqueles que nunca ouviram, para aqueles que vivem num contexto completamente demoníaco. Quantas vezes o meu marido foi com um grupo de irmãos no Vale do Jequitinhonha, que é o norte de Minas, e é um dos lugares mais pobres do nosso país. E ali as pessoas, elas não têm o que comer, elas só bebem. Bebem a cachaça para matar a fome. Vendem os seus filhos. Prostituem as crianças em troca de bebida. Pais que estupram as suas filhas, filhas grávidas dos pais. Ali é um terror. E eles foram lá para levar a palavra de Deus, para pregar. E ali é uma luta espiritual tremenda, terrível, muito forte, porque o inimigo não quer perder essas vidas, porque elas são escravas dele. Mas se não tiver quem vá, como que vão conhecer? Se não tiver quem fale, como que vão ouvir? Então nós temos que usar essas sandálias e ir. Ide. O Senhor não disse para nós, vão quem quiser. Ele disse, ide. Ele deu ali, ele fez um chamado, ele nos deu um chamado, ele nos deu uma ordem de irmos. Nós temos que ir. Mas para isso nós temos que estar revestidos de toda a armadura. O escudo, quando ele fala do escudo da fé, naquela época dos romanos, o escudo ele tinha medida de 1,20 m de altura, por 60 centímetros de largura. Era um escudo pesadíssimo, um escudo muito grande, que praticamente guardava ali todo o soldado contra as setas que vinham, as flechas, os dardos, eles faziam como se fossem flechas que na ponta tinham um chumaço ali tipo uma estopa, onde eles molhavam ali num combustível e hasteavam fogo. Então vinham aquelas flechas ali, aquelas setas inflamadas, vinha fogo. Então eles levantavam o escudo para apagar a chama daqueles dardos inflamados. E um escudo, ele tinha na beira dele, ele tinha um encaixe, que quando eles estavam ali na frente de uma batalha, um escudo encaixava no outro. Então ali fazia uma barreira de proteção para os soldados. E assim somos nós. Nós temos que estar com a fé à nossa frente. A nossa fé, ela tem que ser um escudo, irmãos. Porque a seta vai vir. O dardo inflamado vai vir. Quantas coisas que vem na nossa mente. Eu não sei você, mas quantas setas que vem na minha mente. Você é isso, você é aquilo. Você não presta para isso, você não presta para aquilo. Fulano te odeia, fulano quer não sei o que, fulano não sei o que lá. Quantos ataques que vem na nossa mente. E nós temos que estar com esse escudo. Sozinhos, nós não vamos vencer essa batalha. Não vamos vencer. Nós precisamos de um escudo. O escudo, ele vai nos guardar. E ele usava o escudo na frente, na retaguarda, à direita, à esquerda. Conforme vinha um ataque, ele se virava para um lado, se virava para o outro.
E a fé, ela nos guarda. A fé, ela nos protege. Porque quando vem esses pensamentos, você sabe em quem você está firmado. Você sabe quem é o seu Deus. Então, quando vem esses pensamentos, você já logo ora e repreende. Porque você tem fé, você confia. Não, eu estou pensando isso, mas isso não vai acontecer, porque eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor está à minha frente. Eu creio que Ele me mostrou o caminho. Eu creio que Ele vai trazer mudança. Então, nós temos a fé. A fé, ela é o nosso escudo. Nós não sabemos quando o inimigo vai lançar esses dardos. Ele pode lançar agora, ele pode lançar daqui a pouco. Pode vir um pensamento agora na tua mente, como pode vir daqui 1 hora, 2, durante o dia, amanhã, nós não sabemos. Então, nós temos que estar à nossa frente, a fé. Nós temos que estar totalmente preparados. A palavra de Deus fala que o justo viverá por fé. Nós temos que viver por fé. Nós temos que nos mover por fé. Nós temos que caminhar por fé. Nós não podemos viver por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós estamos passando. Mas nós temos que viver por fé. Fé em Cristo Jesus. É Ele que tem que estar à nossa frente. Ele é o nosso escudo. É o Senhor é o nosso escudo. A fé que nós temos nele é que nos guarda cada passo que eu dou à frente. Se vem um ataque aqui à minha esquerda, eu coloco a fé aqui. Se vem outra à direita, eu coloco a minha fé aqui. Eu estou guardada pela fé. Eu estou blindada pela fé. Amém? Nós temos que estar com esse escudo. Porque quantos dardos estão vindo? Quantas setas que vêm contra nós? Então, se guarda pela fé. Firme a tua fé em Cristo Jesus. Edifique a tua fé nele. Amém? Porque é ele que vai te guardar das setas, dos dardos inflamados. Depois ele fala do capacete da salvação. Eles protegiam a cabeça, porque imagina levar uma pedrada, uma espada, uma flechada. Então guardava a cabeça deles. A cabeça deles eram guardadas. E nós temos que guardar a nossa mente. E ele compara aqui com o capacete da salvação, porque o inimigo está o tempo todo atacando a nossa mente. O tempo todo. Aquele versículo que fala, derrama, unge a minha cabeça com óleo. Lá no Salmo 23. Por quê? Porque a ovelha, ela tinha que estar com a cabecinha dela ungida. Não usava capacete na ovelha, mas ele derramava o óleo para proteger, porque as moscas entravam no ouvido dela e depositavam larvas e dava bicheira no cérebro da ovelha, e a ovelha morria. E o diabo, ele está sempre lá, buzinando, cochichando, falando. E nós temos que estar com a nossa salvação. Eu estou salva, o Senhor me salvou, eu vou viver em santidade, vou buscar a santidade, eu vou buscar ao Senhor, eu vou orar ao Senhor todos os dias. Todos os dias eu tenho que estar com esse capacete da salvação. Todos os dias eu tenho que buscar a minha salvação, me permanecer na salvação. Todos os dias. Porque todos os dias o pecado vai vir. Todos os dias ele vai vir. E eu não posso ser enganada. Eu não posso ser iludida pelas coisas que ele vai falar na minha cabeça. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus. Para eu entender a salvação. Para eu entender a palavra. Porque hoje se ouve muita coisa. Se falam muita coisa. Pregam muita coisa. Ensinam muita coisa. Distorcem a palavra. E se eu não estiver com este capacete, eu vou dar ouvidos a essas coisas. E vai despertar em mim a dúvida, vai despertar em mim a incredulidade, vai despertar em mim o pecado, a facilidade do mundo. Então eu tenho que estar com esse capacete, meditar na palavra,
orar mais, buscar mais. Porque Jesus está aí, Jesus está à porta. E muitas coisas ainda vão acontecer. Passaremos por muitas coisas. Passaremos por muitas tribulações. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ser engolidos. O diabo, ele está passando como se estivesse com uma retroescavadeira. Ele vai ceifar quem ele conseguir. Então nós temos que estar preparados, prontos para esta guerra, lutando todos os dias, vencendo todos os dias o dia mau. Com Cristo Jesus, sabendo que nós não estamos sozinhos. E o último acessório que ele fala é da espada. Você sabia que lá naquela época, ali em Roma, a espada não era dos soldados. A espada, ela era emprestada. A espada era do general. Ele tinha as espadas, as armaduras, ela era do soldado, era feita sob medida para cada um, porque eu não podia usar uma armadura maior do que o meu corpo, então cada um tinha a sua armadura, então eles levavam para casa e eles eram ali responsáveis para fazer a manutenção, para deixar sempre a armadura em perfeito estado. Mas a espada não era deles, a espada era emprestada, eles usavam e devolviam, voltava da batalha, devolvia a espada. Quanto mais eles usavam aquela espada, mais ela ia ficando afiada, porque quando eles devolviam, aí aquela pessoa que era responsável em polir, em deixar passar pelo esmeril ali, em deixar afiado pelo moleiro, né? Ele deixava cada vez mais aquela espada afiada. E assim ele fala para nós sobre a espada do Espírito. A espada do Espírito, ela está lá em Romanos 4:12, que diz assim, olha, o que é a palavra, a espada do Espírito? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, a espada, ela é a palavra de Deus, porque ela transpassa o nosso coração. Por isso que o Senhor fala que ele esquadrinha o nosso coração, porque ele nos conhece no mais profundo. A palavra de Deus, ela é capaz de mudar a vida de uma pessoa, porque é tudo aquilo que Deus deixou para nós. Então eu não posso usar a palavra para benefício próprio, porque a palavra não é minha. Lembra que a espada era emprestada? Assim como a palavra de Deus. Eu não posso vir aqui e pregar a palavra da Renata, o que a Renata acha. Você não pode sair falando para as pessoas o seu próprio entendimento. Nós temos que levar a palavra de Deus. Eu não posso subir num púlpito e usar a palavra para machucar pessoas, para jogar indireta para as pessoas, para ferir as pessoas, para trazer vergonha para as pessoas. E infelizmente isso acontece muito em muitas igrejas, aonde o pastor ele usa o púlpito para lavar roupa suja. Ele usa a palavra para jogar indireta, para ofender os irmãos. E isso não é de Deus. Isso não é o que o Senhor ele espera de nós. Numa guerra espiritual, eu vou usar a palavra para me defender. Então, quando eu estou orando, eu vou declarar a palavra de Deus. Eu vou declarar nas minhas orações, nas minhas guerras, eu vou declarar a palavra de Deus, porque ela transpassa, ela corta, ela me faz vencer os inimigos. Porque eu tenho aqui a garantia está aqui. A verdade está aqui. A única verdade está aqui. O único caminho está aqui na palavra de Deus. A palavra de Deus não muda. E o Senhor disse que Ele vence os meus inimigos. Então eu creio que Ele vence os meus inimigos.
e eu vou orar sobre a palavra. Eu vou declarar a palavra do Senhor. Você tem que declarar a palavra do Senhor. Abrir a sua Bíblia e abrir a sua boca e declarar a palavra de Deus na tua casa, no meio da tua família, dentro do teu trabalho. Quando você está dirigindo, quando você está andando, vai falando os versículos que vêm ao teu coração, vai declarando a palavra de Deus. Nós vencemos a guerra, irmão, orando, adorando ao Senhor. É assim que se vence uma guerra. Não é murmurando, não é se lamentando, não é chorando, não é se desesperando. Mas é usando a espada, usando a palavra. Usando a palavra de Deus. Porque ela é o nosso escudo, ela é o nosso broquel. Amém? Então, se revista de toda a armadura. Não se contente em, eu só vou usar isso. Eu só vou usar a verdade. Não, você tem que usar tudo. Você tem que ter fé, você tem que falar a verdade, você tem que estar com a sua mente guardada. Você tem que usar a palavra, você tem que calçar o evangelho. Você tem que estar com o seu coração guardado em Cristo Jesus. Nós precisamos estar totalmente revestidos, porque não é brincadeira o que nós estamos vivendo. Não é fácil os ataques que nós enfrentamos, as ofensas que nós recebemos, não é fácil. Então, se revista, comece a declarar na tua casa a palavra, amém? Comece a declarar a vitória sobre a tua vida, sobre a tua família, porque o Senhor está à tua frente, o Senhor está te guardando, amém? Então agora vamos orar. Convido você a orar comigo. Deixa eu tirar minha gata, gente. Ela não para. 1 minuto. Pensa num bichinho acelerado. É a paçoquinha. Paçoquinha não para. Então, vamos orar. Vamos orar nesse momento pedindo ao Senhor. Se existe alguma área da tua vida que você está sendo atacada, está sendo aí perseguido, vamos colocar agora diante de Deus. E peça para que Ele mostre a você aquilo que você precisa usar. Qual é a estratégia? Vamos pedir ao Senhor que Ele venha renovar as nossas armaduras, porque eu creio que cada tipo de guerra, Deus Ele derrama sobre nós uma nova armadura. Cada tipo de terreno que vamos entrar, cada tipo de inimigos que vamos ter que lutar, o Senhor, Ele nos reveste da maneira certa, da forma que nós iremos vencer. Então nós temos que pedir a Deus que venha com esse revestimento sobre a nossa vida. Amém? Ore, se você estiver sentindo dificuldade para orar, comece a clamar ao Senhor. Se você ora em línguas, comece a orar em línguas, irmãos, porque o inimigo não quer. O inimigo não quer que nós falemos sobre isso. O inimigo não quer que você ore a esse respeito. Porque ele sabe que maior é o Deus que nós servimos. Ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que ele já é um derrotado. Então ele se levanta com muita fúria contra nós. Amém? Vamos orar então? Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento para nós orarmos ao Senhor. Amém? Você está vendo até eu aqui a dificuldade. A gata está subindo até nas prateleiras. Tudo para tirar a minha atenção. Amém? Então vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Oh Deus, nós clamamos, Pai. Clamamos pela Tua presença em nossas vidas, Senhor. Senhor, nós pedimos, Pai, como igreja, como filhos do Senhor, que o Senhor Deus acampe agora os seus anjos ao derredor da nossa casa. Senhor, ao nosso derredor, Senhor, que anjos do Senhor, anjos ministradores, anjos de guerra, anjos com suas espadas desembainhadas, ó Deus, com espadas de fogo, Senhor, com escudo, Senhor, esteja ao nosso redor, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai,
que nenhum ataque, nenhuma seta venha nos atingir, Deus, porque o Senhor é o nosso escudo, Deus. Nos guarde, nos livre, Senhor, venha revestindo agora cada um neste momento. Senhor, que nós possamos sentir agora, Senhor, a armadura do Senhor vindo sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem, Senhor, vem com o revestimento da sua armadura, Senhor, nós pedimos, nós clamamos, Pai. Sabemos, Pai, que sem o Senhor nada podemos fazer. Sabemos, Pai, que sem o Senhor, oh Deus, nós já perdemos, Pai. Oh, meu Deus, mas com o Senhor, Deus, aleluia, Deus, nós somos mais do que vencedores, porque é o Senhor que nos reveste, é o Senhor que nos dá força, Deus, é o Senhor que nos dá estratégia, Deus. É o Senhor que nos alinha, Pai, a tua vontade perfeita, Deus. É com o Senhor, Deus, que o inimigo bate de retirada, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos agora todo ataque direto, todo ataque indireto, toda palavra maldosa, toda oração contrária, toda palavra de maldição, cai agora por terra em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Que os nossos inimigos sejam confundidos. Se por um caminho você veio, por 7 você voltará, Satanás. Nada que vem de você, nós queremos para a nossa vida, nós repreendemos tudo aquilo que você trouxe, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pode pegando tuas coisas, pega tuas tralhas, e sai agora em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Porque o nosso coração é do Senhor. A nossa vida é do Senhor. A nossa casa é do Senhor Jesus. Nada daqui é seu, Satanás. Tudo o Senhor nos deu. Tudo Ele nos dará. Tudo aquilo que precisamos, o Senhor fará. Não precisamos de você, Satanás. Não precisamos. Santo Deus, santo, 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 santo Deus, nós clamamos pela tua presença, Senhor, clamamos pela tua presença, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, faça morada em nós. Espírito Santo de Deus, nos encha com o teu Espírito, Santo Espírito. Oh, meu Deus, aleluia, Deus, aleluia. Que possamos caminhar, dar passos largos com Jesus. Que nada, nem ninguém nos tire, Senhor, do teu chamado, do teu propósito, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos nessa manhã, clamamos pelo teu socorro. Vem, Senhor, ao nosso socorro. Afaste de nós, Senhor, os invejosos, Pai, os gananciosos, os arrogantes, os falsos de coração, Senhor. Afaste, Deus, do nosso caminho, Senhor. Afaste, Senhor, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai, nos guarda, nos proteja, nos livre de todo mal, Pai. Em nome de Jesus, abençoe o nosso dia. Senhor, derrama sobre nós a tua paz, a tua alegria, Senhor. Em nós, através de nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, tira todo o medo, lança fora todo o medo. Nos dê coragem, nos dê ousadia para continuarmos, Senhor, a lutarmos as nossas guerras, Pai. Porque o Senhor já venceu por nós. Os nossos inimigos são os seus inimigos, Senhor. E o Senhor está à nossa frente, pelejando, vencendo. E nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós declaramos, Pai, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Rei, Senhor dos exércitos, Príncipe da paz, Alfa e o Ômega, com o princípio e o fim. Nosso conselheiro, nosso porto seguro é o Senhor, Deus. Em Ti nós encontramos refúgio, segurança, alívio. Vem com alívio ao nosso coração, alivia a nossa alma.
Traz alinhamento ao nosso espírito, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós pedimos neste dia, Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada, Deus, pelo teu ensinamento. Que essa palavra, ela permaneça em nós. Que ela gere frutos em nós. Frutos através de nós, Pai. Para a glória, para a honra do teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Amém? A guerra é grande. A luta é pesada. Mas a vitória é certa. Amém? Porque é o Senhor que vai vencer a tua luta. Então, agradeça já a Ele por tudo que Ele vai fazer a teu favor. O Senhor já está movendo. O Senhor já está fazendo. Amém? O Senhor já está fazendo a teu favor. Você crê? Crê que o Senhor já está movendo? Ele já está movendo. E os inimigos já estão caindo. E muitos ainda cairão, irmãos. Muitos cairão. Pessoas que você nem imaginava, mas o Senhor vai tirar do teu caminho. E é para te livrar. É para te livrar de coisas terríveis lá na frente. Mas o Senhor está limpando o teu caminho para você passar em segurança. Amém? Eu creio e creia também, em nome de Jesus. Um grande beijo para você. Fica com Deus, que Deus te guarde, te livre de todo o mal. Amém? E amanhã eu te espero aqui, às 8h15 da manhã. Espero você nesse horário, às 8h15 da manhã. Eu peço para que você compartilhe dessa palavra, para que você entre depois lá no YouTube, compartilhe, curta o vídeo, me ajude a divulgar, a levar a palavra do Senhor. Amém? Vai estar lá no canal da Páginas Marcadas, Renata Fernandes. Eu vou colocar o vídeo daqui a pouco lá, então compartilha, curta. Amém? Fale com as pessoas, mostre essa palavra, fale dessa palavra de Efésios 6:10. Revista-se dessa armadura, fale dessa armadura para as pessoas. Vamos nos revestir, vamos nos unir como soldados numa guerra. Amém? Orar um pelo outro, interceder um pelo outro. Creia que você não está sozinho. Eu sei que eu também não estou sozinho, porque nós estamos juntos aqui, orando, glorificando, intercedendo um pelo outro. Amém? Um beijo para você, fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Um beijo no teu coração. Um beijão.